Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma entrevista do Transportes e Negócios. Hoje o nosso convidado é Nuno Araújo, recentemente empossado presidente do Conselho de Administração da APDL. Nuno Araújo, começo por lhe agradecer o estar aqui connosco e por estar com os que nos vão seguir através da nossa página do Facebook. E, para não perdermos tempo, começava já com a primeira pergunta. O plano de recuperação, a visão do para o plano de recuperação económica e social do professor António Costa Silva, menciona explicitamente o Porto de Leixões e menciona a necessidade de avançar com investimentos no Porto de Leixões. Eu perguntava-lhe, gostou do que leu? Certamente que sim. Antes de mais, obrigado ao Fernando Gonçalves e à revista Transportes e Negócios pelo convite para estar aqui presente e para partilhar aquilo que são algumas das ideias e os projetos naturalmente associados aqui à APDL em todas as infraestruturas. Eu para te responder à pergunta dizia que obviamente nós gostamos daquilo que lemos, ainda que a APDL já tivesse vindo a trabalhar num conjunto vasto de investimentos que achámos que eram pertinentes serem realizados nas nossas infraestruturas. Ainda não era conhecido digamos, o documento elaborado pelo António Costa e Silva e já nós tínhamos abordado a tutela perante as notícias que vinham sendo públicas de que haveria um pacote excepcional para ajudar a recuperar a economia por força desta crise e da pandemia que se abateu perante todos os países, não é? Já tínhamos tomado a iniciativa no sentido de abordar a tutela com um conjunto de projetos que teríamos, no fundo, na gaveta, diria eu, a aguardar investimento. A partir do momento que esse plano foi conhecido, voltámos a ter uma nova iniciativa, portanto, junto à tutela, onde fomos apresentar um conjunto de investimentos que ia para além daquilo que tínhamos no nosso plano de atividades. Portanto, esse conjunto de investimentos aproxima-se muito próximo dos 700 milhões de euros, para ter uma ideia do montante de investimento que estamos aqui a falar, que se divide nas nossas três infraestruturas, o Porto de Viana do Castelo, o Porto de Leixões e a Via Navegável do Douro. Obviamente a maior parte desses investimentos tem que ver com o Porto de Leixões, até porque é a nossa infraestrutura mais complexa e é aquela que gera, digamos, a maior parte dos nossos proveitos. Bom, mas reafirmando que foi com agrado que vimos esse documento, no fundo, sublinhar a importância de Porto de Leixões tem para o país, portanto, que já não era necessariamente uma novidade, é certo, mas foi importante perceber pelos olhos de outras pessoas terem envolvidas nessa elaboração daquele documento, reafirmar mais uma vez aquilo que já todos nós sabemos, que é o Porto de Leixões é indispensável para o país, até pela sua relação com a indústria. Muito bem, já foi antecipando a resposta à minha segunda pergunta, que era precisamente saber isso, porque o plano aponta a construção, o avanço do investimento no terminal de contentores, que é uma coisa que, enfim, já vem sendo tratada há muito tempo. E ele perguntar precisamente se tem e há alguma urgência na apresentação dos planos, dos projetos em Bruxelas, se a APDL tinha em carteira, na gaveta, guardados, planos já estruturados e prontos, portanto, a candidatar e a avançar. Isso me pode nomear um ou outro exemplo. Sim, até porque a exigência da própria da tutela, não só da nossa tutela setorial, também da tutela que gera a questão dos fundos comunitários, neste caso o Ministério bom, já agora falhou-me o nome, não estou a recordar agora, portanto, mas que é dirigido pelo Dr. Nelson de Sousa, o Ministro Dr. Nelson de Sousa, agora não estou a recordar, Planeamento, Ministério do Planeamento, se não estou enganado. Portanto, como é que está estruturado este plano que nós apresentamos, 600 milhões de euros? Uma parte tem que ser execuível até 2025 e esses são os investimentos que estão associados a este plano de recuperação, e depois há o quadro comunitário dito normal, que vai até 2029 ou 2030, portanto que é 2030, portanto, e aí temos um prazo diferente para executar. Portanto, e focámos tudo que eram projetos que estivessem amadurecidos, onde se obviamente incorpora também o novo terminal de Leixões com os fundos menos 14, permite receber navios até menos 14 metros de calado. Mas envolvemos outras coisas que para nós são igualmente importantes. Não só esta questão do novo terminal, mas também um conjunto de infraestruturas no Douro, para que tenham uma vaga ideia, no Douro estamos a falar de investimentos superiores a 100 milhões de euros, porque isto era outra das condições associadas a estas medidas para serem apresentadas no âmbito deste plano de recuperação económica, que eram os projetos tinham que totalizar pelo menos 100 milhões de euros. Portanto, e não é difícil quando falamos em obras marítimas ou obras fluviais, portanto, são obras relativamente caras, porque também são bastante complexas.
Portanto, fizemos isso para o Douro e sobre um tema que tem a ver navegabilidade e segurança. O que é que estamos a falar? Estamos a falar em alargar a via navegável em alguns dos seus troços, aprofundar a via navegável, remodelar e modernizar as eclusas, que são bastante antigas e precisam de facto deste investimento com alguma urgência, e estamos a falar também de fazer o primeiro terminal de passageiros no Douro, que não existe. Como sabe, este negócio da marítima turística, dos navios hotel e mesmo das embarcações de recreio, faz-se um pouco por um conjunto de infraestruturas que estão espalhadas ao longo da via navegável. Na Foz do Douro, eu diria que a confusão é um bocadinho maior, portanto, e isso faz-se por múltiplas infraestruturas e que não oferece muitas vezes a qualidade do serviço que até os próprios operadores exigem. Portanto, isso nós queremos elevar não só os indicadores de segurança, porque este tipo de infraestruturas permite, é obrigatório até porque tem que ver com os cais bases dos navios. Os navios para navegarem no Douro têm que ter o seu cais base para que em determinados momentos em que não possam navegar têm que estar salvaguardados e acolhidos numa infraestrutura, e por outro lado também permitir elevar o nível de serviço que é prestado por nossos operadores. Portanto, se eles investem também em navios do melhor que há no mundo, nós também queremos proporcionar no Douro as melhores infraestruturas, com a maior comodidade possível, com a maior segurança possível para todos aqueles que nos visitam e não só, e para os portugueses também que frequentam e gostam de passear na via navegável, que possam fazê-lo em segurança e com a melhor comodidade possível. E estamos empenhados em fazer esses investimentos. No Porto de Leixões, falámos aqui sobre a questão do terminal, mas há outras dimensões que são para nós igualmente importantes. Vou falar só em duas, depois se me tiver a alongar, Fernando Gonçalves, por favor, interrompe-me. Há uma delas que tem a ver com as nossas infraestruturas. As infraestruturas do Porto de Leixões são relativamente antigas. Acontece é que nós fomos usando e abusando delas ao longo dos anos e elas são a nossa fonte de rendimento. Portanto, quando falamos em terraplenos ou em muros cais, ainda muito recentemente, por acaso ainda não estava cá na PDL, mas houve uma circunstância, diria eu, no mínimo inusitada, foi o muro de cais ruir no Porto de Leixões. Agora, isto é fácil e os nossos ouvintes entenderão isto com muita facilidade. Se o nosso negócio assenta no número de navios e na carga que movimentamos no Porto de Leixões, ter uma extensão de 500 metros de uma linha de cais no Porto de Leixões já por si pequeno, já por si com poucas áreas e com pouco terrapleno, ter um muro de cais com 500 metros de extensão e com uma rampa de ro-ro inutilizada, dá para, ao longo de pelo menos já mais de 2 anos, dá para ver os impactos negativos que isso tem na nossa atividade, para além da imagem que passa uma infraestrutura portuária. Não é? Acho que ninguém quer ter infraestruturas a ruir. Isto aconteceu no Porto de Leixões. Portanto, isso significa o quê? Significa que nós temos que investir muito mais naquilo que é a monitorização dos nossos ativos, tentando antecipar o tempo de vida útil desses ativos, que é coisa que não existia no passado e que nós estamos com um plano de implementação muito forte, feito obviamente com o apoio das universidades, com o INEGI, com um conjunto de institutos que nos estão a ajudar a recolher essa informação, antecipando aquilo que são o tempo de vida útil das nossas infraestruturas. Isto permite o quê? Permite saber onde é que temos que investir e onde é que temos que gastar dinheiro, no fundo é isso. Portanto, para dar uma vaga ideia, esse cais que ruiu, estamos a falar de 500 metros, onde nós iremos fazer agora uma intervenção de uma empreitada que irá ser lançada até ao final do ano. Estamos a falar de mais de 2 anos de estudos e de elaboração de um projeto, que vai custar agora 23 milhões de euros. Ou seja, nós para recuperar 500 metros de cais, é certo que vamos melhorar os terraplenos, que passarão a ter muito mais capacidade quando comparado com a capacidade que hoje existe. Esse é outro problema que temos nas nossas infraestruturas também. Os terraplenos estavam preparados para 5 toneladas por metro quadrado e nós estamos a fazer um upgrade, em muitas circunstâncias passando para o dobro, e depende depois da utilização e depende da posição do terrapleno, mas podemos ter em alguns momentos 30 toneladas por metro quadrado ou até mesmo 60 toneladas por metro quadrado, que é coisa que não existia no passado. Ou seja, as exigências de hoje, até pelo tipo de movimentação de cargas e mercadorias que nós fazemos, é muito diferente daquilo que se fazia no passado. E este muro cais, em concreto, que permitia receber navios com menos 10 metros de calado, vai passar a permitir menos 12. Bom, isto era para dar um exemplo de que temos que investir não só nas nossas infraestruturas, porque estão desgastadas, foram sendo usadas ao longo dos anos, e a sua manutenção, diria até que foi precária, portanto, e o que requer uma reformulação e uma reestruturação mais aprofundada, quer dos terraplenos, quer dos muros cais. Paralelamente, nós temos que olhar para a nossa via cintura portuária, recordar que o Porto de Leixões tem uma particularidade que não existe em nenhum outro porto do país. Entram no Porto de Leixões entre, pelo menos em média, diria eu, 1.500 caminhões por dia. Dá para ter uma noção do tráfego de pesados que existe entre as nossas infraestruturas, o que leva a que os nossos pavimentos sejam suscetíveis de estar a um nível elevado de desgaste,
e depois também tem uma coisa que tem a ver com o ruído. Pronto, nós estamos muito empenhados, até porque isto é uma questão que é para nós muito importante, que é a qualidade de vida das pessoas que vive em redor do Porto. Como sabe, o Porto de Leixões está, no fundo, entre duas cidades, está entalado entre duas cidades, portanto, e essas questões da qualidade de vida de quem vive aqui é para nós também muito importante. Portanto, e nós temos um projeto em curso para mudar todo o pavimento da via cintura portuária, de forma não só dando outro tipo de qualidade a quem circula dentro do Porto de Leixões, mas também permitindo reduzir substancialmente o ruído que é produzido pelo tráfego de pesados dentro do Porto de Leixões. Porto de Leixões é um porto que trabalha 365 dias por ano, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Portanto, é importante que a nossa atividade interfira o mínimo possível nas cidades que nos rodeiam. Depois, por último, para dar aqui um breve exemplo também, temos nesse plano que apresentámos de investimentos, diria eu, a descarbonização ou a transição energética do Porto de Leixões. Descarbonização tem uma dimensão e tem um conceito, eles cruzam-se a determinada altura, é certo, mas vou dar uma ideia do que é descarbonização para nós, por exemplo, e que não tem necessariamente a ver com transição energética do Porto de Leixões. Descarbonização são os 2 rebocadores que nós vamos lançar o concurso hoje, portanto, no final desta conversa entre nós, iremos aprovar o lançamento de um concurso para a aquisição de 2 rebocadores do mais moderno que há no mundo. Essa é a nossa expectativa e essas são as especificações técnicas que nós exigimos no caderno de encargos, e diria mesmo que vamos ser pioneiros na Península Ibérica com esse tipo de equipamentos. Bem, no país seremos, certamente, até porque o Porto de Leixões é o único que tem este serviço internalizado, portanto que é um serviço público, todos os outros portos esse serviço está privatizado. Portanto, nós iremos adquirir 2 rebocadores completamente novos, que irão do mais forte que há no mercado também, tendo em consideração as dimensões daquilo que nós podemos usar dentro da nossa bacia de rotação. Então são rebocadores muito fortes, diria eu até muito potentes, e depois muito pequenos, portanto, porque tem que ver com os espaços que nós temos aqui para fazer, digamos, o auxílio aos navios que entram dentro do Porto de Leixões, mas emitem menos 80% do que os rebocadores que temos hoje atualmente. Irão substituir 2 rebocadores que têm 40 anos. Portanto, quer dizer, nós iremos substituir 2 máquinas que já trabalham para o Porto de Leixões há 40 anos consecutivos, portanto, já se diria eu que estão bem pagos, estão bem rentabilizados. Portanto, este é o momento para darmos um passo em frente. Isto é para dar um exemplo do que é a descarbonização para nós, mas estamos apostados muito na questão da transição energética. Nós estamos a pensar, tem vindo algumas notícias a público de outros portos, é certo, mas o Porto de Leixões tem vindo a trabalhar já há 2 anos esta parte, naquilo que é a eletrificação dos nossos cais. A gente chama-lo Shore Connection. Já existe um projeto piloto, portanto, o Porto de Leixões é o primeiro a fazê-lo, porque no Douro nós já fizemos num dos cais, portanto, os navios que lá atracam ficam ligados à energia elétrica da rede pública, portanto não tem que ter geradores a trabalhar. Eu sei que isto pode parecer pouco significativo, mas eu vou dar só aqui um breve exemplo. Estamos a falar de ter um navio que está atracado durante uma noite a fazer barulho permanentemente e que acaba por incomodar, como é óbvio, as populações que residem nas imediações no Vale do Douro. Portanto, e naquele local em concreto isso não acontecerá mais, portanto está ligado à rede elétrica, e depois não há qualquer tipo de emissões, ou seja, o navio está parado, tem os seus passageiros, os turistas dentro do navio, sem qualquer tipo de emissões para a atmosfera. E nós iremos replicar isso na via navegável em todos os cais, portanto estamos a alargar agora este sistema que já está implementado no Douro, fomos vê-lo e obviamente estudá-lo noutros portos por esse mundo fora, para ver o que implementar cá e que metodologia ou tecnologia implementar cá, mas queremos fazê-lo no Porto de Leixões também. Um desafio acrescido, não é? Os consumos de navios de carga, ou até diria mesmo um navio de passageiros daqueles que atracam, por exemplo, no Porto de Lisboa, por exemplo, que trazem 3.000, 4.000 ou 5.000 turistas, os consumos são muito maiores do que aquilo que temos no Douro. Portanto, o Porto de Leixões tem que estar a dar passos. Eu quero acreditar mesmo que seremos o primeiro porto do país a conseguir fazer algo do género, mas isto é complexo. Parece muito simples falar sobre o assunto, mas implementar é difícil, por várias razões. Para já porque os navios têm que estar preparados para essa ligação Shore Connection, a maior parte dos navios de mercadorias não estão preparados, diferentes dos navios de passageiros. O que acontece é que um navio de passageiros, sempre que atraque no Porto de Leixões e quiser estar ligado à rede, consome o proporcional à cidade de Matosinhos inteira. Portanto, para termos uma vaga ideia do que é que estamos a falar. Portanto, e o Porto de Leixões está-se a preparar. Neste momento nós somos abastecidos a média tensão,
estamos a preparar-nos para ser abastecidos a alta tensão, portanto, já temos um conjunto de reuniões em curso para sermos abastecidos, mas depois há uma particularidade que e terá necessariamente até passar por alguma alteração à legislação, que é o seguinte: o navio de passageiros, há a questão de consumo, que é relevante, mas é possível, para quem gera rede e para quem fornece energia, colocar esse tipo de potência no Porto de Leixões. O que acontece é que o consumo é on-off, e é para isso que nós não estamos necessariamente preparados, ou seja, o navio está cá um dia, porque normalmente eles estão cá, atracam de manhã, e ao final da tarde vão embora. Portanto, e este consumo é só por um dia, no dia seguinte já não é esse consumo, ou seja, como é que nós podemos alterar, preparar a rede e fornecimento dessa energia para estes consumos pontuais que geram um pico na rede de grande consumo, e depois temos toda aquela energia à porta de Porto de Leixões e sem a consumir. Então temos que encontrar algumas alterações também à legislação, sob pena de ser incomportável do ponto de vista financeiro pagar um serviço desse género a quem fornece a energia, porque tem ali energia disponível, mas também tem que ser consumida de alguma forma. Este é um exercício que é importante, mas também nos navios de mercadorias. Diferente porque os consumos são inferiores, mas acho que esta transformação tem que se dar no Porto de Leixões, é certo, mas tem que se dar nos portos todos, um pouco por todo o mundo. Nós, os primeiros contactos que o fizemos foi com a nossa carreira RoRo, portanto os navios que chegam ao Porto de Leixões com muita regularidade, portanto funciona quase como um autocarro daqueles que nós apanhamos nos transportes públicos, portanto é um relógio autêntico, e nós aí estamos em contactos com o armador. Porquê? Porque o navio tem que ser transformado, portanto nós temos que ter as nossas docas preparadas para fornecer essa energia elétrica, e por outro lado também é importante que o Porto, por exemplo, neste caso o Roterdão, que é uma das ligações que nós temos com regularidade, também tivesse esse tipo de fornecimento de energia elétrica. Para quê? Para podermos amortizar os investimentos que são feitos também no navio. Porque alterar um navio é relativamente caro, e nós, para estimularmos os armadores, só há duas soluções. Das duas, uma: ou isto é bom para todos, e todos ganhamos em qualidade de vida, em reduzir emissões e financeiramente, não é? Porque tem que ser este o registro, ou então a legislação tem que obrigar. Bom, a legislação ainda não obriga, enquanto não obriga, e se nós queremos ser pioneiros, temos que trazer os stakeholders para esta questão, para os envolver. Por último, para te dar mais duas ou três ideias muito rápidas, porque depois podíamos falar aqui um bocadinho sobre digitalização também do nosso negócio, mas lá iremos depois se tivermos a oportunidade. Por último, eu há pouco mencionei, e foi importante, no Porto de Leixões entram 1.500 caminhões em média por dia, mas nós também temos aqui uma frota interna nossa, dos operadores, que circula e movimenta mercadorias entre os terminais. São cerca de 40 caminhões. E esses caminhões nós queremos que eles passem a ser elétricos ou a hidrogênio, porque já os existem. A Hyundai tem uma solução a hidrogênio, nós também já contactámos a Hyundai. Os primeiros 50 foram fornecidos para a Suíça, e nós já contactámos a marca, no sentido de perceber se isso é replicável aqui no Porto de Leixões, porque queríamos experimentar essa tecnologia, ou então caminhões elétricos. Mas nesta dimensão dos veículos pesados, nós temos algumas medidas, obviamente a terem que ser negociadas com a Antram. Portanto, eu teria aqui a dizer que adiantar um pouco uma novidade, mas isto tem que ser consertado com a Antram necessariamente, mas queremos mudar os requisitos dos caminhões que entram dentro do Porto de Leixões. Obviamente a prazo, não tem que ser tudo imediatamente, mas diria que no Porto de Leixões nós teremos que impor qualquer coisa como caminhões que cá entrem têm que ter no mínimo Euro 4 ou Euro 5. Isto pode parecer que tem a ver com a tecnologia associada ao caminhão, portanto já usam AdBlue, naturalmente não fazem fumo, poluem muito menos, e significa que são caminhões mais recentes. Porque se este exercício do quebra-mar, este exercício de um novo terminal irá permitir meter navios maiores dentro do Porto de Leixões, e também mais modernos, necessariamente menos poluentes por unidade de carga que é transportada. Nos pesados também temos de dar um passo significativo, porque se nós vamos passar dos 850 mil teus com o novo terminal, passar para 1.400.000 ou 1.450.000 teus de capacidade de Porto de Leixões, e se já hoje entram 1.500 caminhões por dia, implica que esses caminhões também sejam menos poluentes. E quando eu falo em Euro 4 e em Euro 5, estamos a falar ainda há 5 caminhões com 14, 15 anos de idade, portanto não estamos a falar de caminhões necessariamente novos a estrear, não é? Portanto, mas acho que este esforço tem que ser feito por todos os players, todos aqueles que estão nesta atividade logística, para nós também é importante. Portanto, e estas são algumas das medidas que nós fizemos, que enunciamos nesse plano de investimentos, porque mesmo aqueles que são os investimentos que a virem a ser realizados por privados, a PDL quer ser um parceiro e quer estar envolvida no sentido de encontrar as melhores soluções. Nós acreditamos que nós somos o impulsionador dessas medidas. Obviamente algumas delas temos que estar os operadores, os transitários, os agentes de navegação, aqueles que têm a frota dos caminhões, têm que estar necessariamente envolvidos connosco para que nós possamos ter um porto cuja atividade
per si, gera algumas externalidades negativas, mas que gera muita coisa positiva, que é muito superior às externalidades negativas. Mas se queremos diminuir a nossa pegada ambiental e tornar o Porto mais verde, mais green, portanto, necessitamos que todos contribuam para isso. Portanto, este é o exercício que está subjacente a este plano de investimentos que apresentamos ao Governo, muito sucinto. Fernando Gonçalves, desculpa, mas tentei compilar o máximo de informação. Não há por que desculpar, e sublinho o entusiasmo com que fala destas coisas, e de facto os assuntos são como as cerejas e vão se multiplicando. Bom, vamos tentar de qualquer maneira acelerar e vamos provavelmente ao longo da nossa conversa pegar em alguns dos temas que foi avançando, mas vamos começar por um assunto incontornável, o terminal de menos 14 metros, que tem associado o prolongamento do quebra-mar. Os concursos no terminal de 14 metros, vai mesmo avançar este ano? Portanto, dá-te um pouco dos timings. Neste momento está em consulta pública, portanto a APDL fez o estudo de impacto ambiental, submeteu à APA em 31 de janeiro de 2020, portanto ao longo destes meses houve vários momentos de diálogo com a APA e com a comissão que está a fazer esta avaliação ao nosso estudo, não é? Portanto, houve várias sessões de troca de informação, questões que foram colocadas, portanto nós tivemos que modificar e responder ou reorganizar o estudo em função daquilo que eram as questões colocadas pela APA, que é uma equipa multidisciplinar, portanto vamos falar património, cultura, uma série de ambiente, uma série de entidades que participam nesta DGRM, por exemplo, que participa nesta comissão multidisciplinar. Terminada esta fase, o estudo foi lançado para consulta pública, portanto acho que foi a 31 de julho, ou 31 de julho ou 1 de agosto, agora não me recordo, mas acho que foi 31 de julho. Esta consulta pública decorrerá durante 30 dias, portanto termina a 10 de setembro. Terminado esse prazo, a APA tem alguns dias, não sei precisar agora, diria eu 5 dias úteis, para elaborar um relatório, que depois tem que ser partilhado com todas as entidades que contribuíram no âmbito desta consulta pública. Terminado esse período, depois das entidades voltarem-se a pronunciar sobre o relatório elaborado pela APA, dá-se a emissão da declaração de impacto ambiental. Que nós acreditamos, somado todos estes prazos, e dizer que estes prazos são dias úteis, queremos acreditar que no final do mês de outubro e início de novembro teremos a declaração de impacto ambiental. De seguida é avançar para o projeto e depois para a construção. Não é? Portanto, é difícil colocar-te alguns prazos porque o projeto é relativamente complexo, nós temos um layout com uma mancha definida, há um conjunto de investimentos que temos que fazer antes de iniciarmos as obras no novo terminal que têm a ver com o Porto de Pesca, isso também é público, portanto há um conjunto de melhorias significativas que vamos aproveitar para fazer naquela infraestrutura, até porque tivemos que reorganizar os espaços por algo que já hoje existe, não é? É bom dizê-lo, nós chamamos o novo terminal, foi assim que ele ficou designado, mas o terminal altura, se pudesse mudar o nome, diria que era reconversão do terminal multiuso, porque é um terminal que já hoje existe, tem 14 hectares e passará a ter 16, portanto há um aumento, é certo, da área do nosso terrapleno, mas não é tão significativa quanto isso, e terá um muro cais muito diferente daquele que tem hoje, portanto o muro cais que lá existe, não sei, mas passará a ter o dobro do tamanho, passará a ter 490 metros, o que permite receber um navio com 300 metros e porventura até um feeder, depois podemos ter ali uma linha de cais pelo menos com 2 navios. Mas isso vai obrigar a reconfiguração do Porto de Pesca, que estamos a falar de uma nova fábrica de gelo, um novo interposto frigorífico, postos de combustível, há uma reconfiguração. Portanto, isso tem que ser primeiro que tudo o resto. Claro. E diga-me uma coisa. Obra no novo terminal daqui por 2 anos. Obra a começar. Diria eu, sim, obra a começar daqui por 2 anos, porque há prazos que nós não conseguimos ultrapassar. Obviamente. Há questões que decorrem da lei. Os remédios que terão que ser aplicados para minorar os impactos do terminal da obra são razoáveis? São execuíveis? Sim, o estudo, é claro, isso foi dada a nota pública, os impactos são diminutos, portanto eu já tive a oportunidade de ler o estudo, são 1000 páginas, confesso que não li 1000 páginas, mas nós temos um resumo, portanto, e os impactos que se espera do novo terminal são diminutos. Porquê? Como disse no início da conversa, já hoje nós fazemos movimentação de mercadorias naquele espaço, já hoje movimentamos contentores, nunca recebemos foi navios daquela dimensão, e a reorganização do espaço trará aquele terminal um conjunto de benefícios, porque estamos a falar de, nós hoje movimentamos com equipamentos a diesel, os Richtecks, portanto são equipamentos a diesel, no futuro nós passaremos a utilizar equipamentos elétricos. Até isso haverá uma vantagem significativa.
E depois há toda a reorganização do espaço RoRo, porque aquilo, nós chamamos de novo terminal exatamente por isso, porque ele vai permitir receber esses navios de 300 metros, de comprimento, 5.000 teus aproximadamente, mas continuará a assegurar a operação de RoRo, como vai fazendo até hoje, até porque é um negócio que mais cresce dentro do Porto de Leixões e é um negócio muito importante para nós. Já lá iremos. A Drewry ainda recentemente, há um dia ou dois, divulgou um estudo em que considera que nos próximos tempos, e por força da pandemia, o investimento internacional na expansão de capacidade dos terminais de contentores vai arrefecer bastante, vai reduzir cerca de 40% o ritmo de crescimento. Eu pergunto-lhe, não é uma boa altura para avançar com o concurso para a concessão do novo terminal de contentores? Não temem que haja aqui algum, até porque não é um grande terminal, não temem que haja aqui algum derrapar de datas por causa disso também? Não. Bom, se o exemplo for, nós começámos a pensar no quebra-mar há 10 anos atrás e o quebra-mar ainda não conseguimos colocar uma pedra, eu diria que temos que começar a pensar, já devíamos ter começado a pensar há mais tempo. Ou seja, as circunstâncias com que o mundo se depara hoje, obviamente, faz-nos pensar numa série de circunstâncias, mas até porque, como tu mencionaste, muitos daquilo que são as empresas privadas associadas e os nossos operadores associadas à atividade logística acabam por se retrair um pouco. Mas esta é a mesma razão pela qual a PDL tem que avançar em frente. Ou seja, este é o momento em que o Estado, e nós somos um braço armado do Estado, que devemos avançar com o investimento público exatamente para estimular e para ganharmos competitividade quando nos compararmos com outros portos à escala europeia ou até mesmo mundial. E este é o exercício, ou seja, se nós já hoje temos, e continua a existir, nós hoje temos um conjunto de companhias que quer escalar Leixões e não consegue, portanto, pergunta, este tipo de navio pode ser recebido por vocês e nós temos que recusar, porque não conseguimos oferecer segurança nos navios, para essa dimensão de navios. Nós queremos acreditar que isso no futuro vai continuar a acontecer e é isso que dizem todos os nossos estudos e os nossos clientes, portanto, e as empresas que tentam escalar Leixões. A tendência é para crescer. E depois há outra coisa que para mim também é muito relevante. O nosso player de contentores em Leixões é o Wilpor, portanto o TCL, e ainda muito recentemente, diria eu há uma semana ou 15 dias atrás, estivemos reunidos a discutir o início da renegociação do Terminal de Contentores Norte. Portanto, quer dizer, e a vontade deles é avançar imediatamente para essa renegociação e para a modernização deste Terminal de Contentores. Ainda nem sequer terminamos, vai terminar dia 28 de dezembro, a reconversão do Terminal de Contentores Sul, e dizer que esta reconversão é importante por causa de duas dimensões, pois é a modernização de todo o parque de máquinas, é a incorporação da ferrovia que não existia no passado, é também o aumento da capacidade, porque passamos de 450 mil para 650 mil, e ainda nem sequer terminamos este investimento e o mesmo player, da mesma empresa, o Wilpor, já veio manifestar interesse na reconversão, já o tinha feito publicamente, agora formalmente junto à PDL, veio manifestar o interesse em investir, e eu não te vou adiantar o montante, porque acho que não é tão relevante para a nossa conversa, mas posso pelo menos adiantar isso, que são muitos milhões de euros no Terminal de Contentores Norte. Portanto, estamos a falar de um player a nível global, não olha só para o nosso país, olha à escala global, e nem por isso ele ficou arrefecido, digamos, por força desta pandemia. Precisamente, quando da assinatura do contrato para a reconversão do Terminal de Contentores Sul, a Ilpor apresentou aí no terminal de cruzeiros a sua visão para o Porto de Leixões, para o futuro do Porto de Leixões. Cruzando o investimento no terminal de cruzeiros, do terminal de contentores Sul, o investimento no terminal de contentores Norte, a possibilidade do novo terminal de contentores, você revê-se nessa visão da Ilpor de transformar Leixões num hub de movimentação de contentores? O hub é uma expressão sua, portanto não é minha. Não, é deles, não é minha. E não diria, eu concordo com a visão. Portanto, e isto para fazer investimentos desta envergadura é preciso ter ambição, é preciso ter visão, e eu acho que a Wilpor tem essa visão e tem essa ambição para o Porto de Leixões. E nós sentimos muito orgulhosos, porque ninguém se atreveria a vir investir no Porto de Leixões se não achasse que o ambiente é propício para isso. Quer dizer, qualquer homem de negócios e qualquer privado, no final do dia quer ganhar dinheiro. E olha para nós dessa forma. Por outro lado, eu acho que há muita solidariedade, quer com a autoridade portuária, quer com os investimentos que a Wilpor quer fazer. A configuração não tem que ser necessariamente aquela, e eu acho que hoje não vamos estar aqui a discutir configurações da reconversão, mas eu podia fazê-lo se quisesse.
E aqui podemos ter algumas divergências, mas não é isso que nos separa de todo. Há muitos mais outros pontos que unem o investimento privado com aquilo que a autoridade portuária quer fazer, nomeadamente com a reorganização dos espaços dentro do Porto de Leixões. E é uma coisa que para nós é essencial. O novo terminal não terá ferrovia, e uma coisa que posso dar aqui como garantia, a reconversão do terminal Contentores Norte terá um terminal ferroviário. Até porque é isso que nós temos vindo a fazer, esse esforço dentro do Porto de Leixões. Se no passado a ferrovia representava 5%, hoje representa 10%, posso garantir que em 2025 há de representar o dobro na movimentação de mercadorias, e quando nós fizermos a reconversão do terminal Contentores, ainda irá representar mais. É certo que este investimento que é feito em ferrovia no Porto de Leixões tem que ser acompanhado do que acontece nas infraestruturas do país, porque se houver estrangulamentos no país não será possível, ou seja, não haverá uma correlação depois no movimento de mercadorias. Mas como nós todos sabemos que no país a ferrovia está no topo das prioridades, nós temos que acompanhar também aquilo que é essas prioridades. Portanto, e essa reconversão terá a ferrovia a sério, diria eu, diferente daquilo que já tivemos no passado. Portanto, Fernando Gonçalves, posso dizer é que aquilo que foi apresentado pelo Elpor não nos assusta. Obviamente eles têm uma visão, apresentarão uma coisa que é o desejo e depois será configurada aquilo que é a nossa vontade. Claro. No final do dia, a autoridade portuária é que decidirá o que é que é a autoridade. Falou na CLDN, no negócio do RoRo. De facto, a CLDN levou o Leixões para líder nacional no tráfego RoRo. E eu perguntava-lhe, eu sei que a CLDN está apostada em reforçar a atividade em Leixões, inclusive se for o caso com mais serviços, mas coloca-se até hoje alguma indefinição sobre de facto a utilização do terminal multiusos. E eu pergunto-lhe, essas indefinições estão ultrapassadas? Admite a hipótese da CLDN vir a ter um espaço próprio para a sua operação, por exemplo, como tem em Santander, que foi uma operação mais recente, foi alavancada por Leixões e agora está muito mais pujante? Sim. Não há problemas relacionados com a operação. Os problemas associados ao espaço são transversais a todos os operadores do Porto de Leixões. Portanto, não é só o CLDN que se debate com alguns problemas. Agora, acho que há muita sintonia entre o parceiro da CLDN neste momento, que é o Elpor, e depois também com a autoridade portuária. Portanto, diria que o facto de só termos aquela rampa RoRo neste momento operacional é um constrangimento ao crescimento da operação, é certo. Mas esta linha de cais que mencionei há pouco, onde vamos investir 23 milhões de euros na DOCA ao Norte, que já hoje tem uma rampa RoRo, mas que está inutilizada. Portanto, este investimento continua a ter uma rampa RoRo mais larga, é certo, ajustada àquilo que é a exigência dos navios de hoje. Portanto, isto diz muito também da forma como nós vemos este mercado associado ao RoRo e a forma como queremos apostar. E depois, não sei se é público ou não, mas posso dizê-lo aqui, nós vamos abrir uma concessão, portanto, para o serviço de RoRo no Porto de Leixões. Portanto, se for a CLDN a ganhar esse concurso, naturalmente terá um espaço dedicado à operação e consequentemente os investimentos todos serão associados a essa concessão. Essa concessão será na DOCA Norte? Não consigo adiantar isso, até porque há uma questão que é mais jurídica. Nós queremos lançar a concessão de serviço público e queríamos garantir que dar esse conforto também a quem tem essa operação no Porto de Leixões, mas demoraria uma tarde e teria de estar aqui comigo a ver os espaços em Leixões. Portanto, nós temos, como disse, temos duas rampas, um multiuso que é utilizado por todos os operadores dentro do Porto de Leixões, no qual eu não posso atribuí-lo de imediato a nenhum dos operadores, seja por concurso, seja de que forma for, até porque ele é o buffer para muitas das nossas equipes, à disposição das nossas mercadorias dentro do Porto. Portanto, acreditamos que haverá um espaço no futuro fixo para esta operação. Neste momento, nós estamos mais preocupados que o serviço público seja garantido. Se for a CLDN, muito bem, porque é um player já com experiência, tem mercado, tem os navios, e nós vemos com muitos bons olhos, mas terá que ser sempre um concurso, portanto isso é óbvio, e nós iremos garantir um espaço. Se vai ser na DOCA ao Norte, será no multiusos, será em cooperação com outro operador, e isso eu não te consigo dizer neste momento, e em termos de questões jurídicas nós temos que ultrapassar aqui internamente. Em termos de timings, o que é certo é que essa é uma operação de futuro para nós e nós continuaremos a apostar. E quando é que essa concessão poderá ser lançada? Nós já sinalizámos a necessidade de abrir esse concurso.
Eu não me quero atrever a avançar com datas, até porque depois podia, no final do ano, estaria-me a pedir informações novamente e dizer, não, então Nuno, como é que está o assunto? Estamos a trabalhar nisso, é o que posso dizer, à semelhança da reconversão do Terminal Contentores Norte, são processos que estão em curso. Quando tiver informação mais precisa, no futuro podemos partilhar e nessa altura farás uma notícia com o assunto. Muito bem. Falamos agora da plataforma logística. Ainda por estes dias houve a notícia do estabelecimento de mais um operador logístico na plataforma, no caso a Olano. Pergunta, qual é neste momento a taxa de ocupação da plataforma, em termos de ordem de grandeza, naturalmente? Em média não sei, posso dizer que o Polo 1 há de ser cerca de 60%, a plataforma logística divide-se em dois polos, o Polo 1 há de ser 60% e o Polo 2 cerca de 20%. Mas nós temos muitas empresas interessadas e a vinda da Olano para nós foi vista com muita satisfação, até pelo tipo de mercadorias que eles movimentam, frio, contentores de frio, que têm um valor acrescentado, não só os produtos, mas o próprio contentor tem um valor acrescentado na movimentação de mercadorias, e depois porque a Olano não se esgota exclusivamente na plataforma logística. Eu acho que quando houver anúncios terão que ser feitos em conjunto. Esta parceria foi muito boa e nós tivemos a oportunidade de anunciá-la, a forma como a Olano olhou para o Porto de Leixões, ter uma plataforma logística que dista cerca de 2 km das docas. É muito bom ter ali os contentores e, obviamente, a operação logística deles irá beneficiar muito com esse facto. Mas nós também queremos beneficiar com o facto de eles estarem na Guarda. Portanto, e olhamos para este potencial interesse do Olano no Porto de Leixões e nós olhamos, o Porto de Leixões olha para o Olano com potencial interesse em estabelecer um porto seco na Guarda, e eles estão interessados em colaborar connosco e eu posso dizer, ainda esta semana tínhamos uma reunião, por minha culpa eu não pude estar presente por outras circunstâncias que entretanto me aconteceram, mas posso dizer que até ao final do mês, início do próximo, estarei lá exatamente para discutir isto, a possibilidade de alargarmos o Porto de Leixões até à Guarda, estabelecendo um porto seco. E para isso nós temos que ter parceiros, porque o Porto de Leixões não é o dono da carga. O dono da carga são empresas como a Olano e outros que depois têm que olhar para estas plataformas com algumas vantagens e que estão associadas à legislação que entrou ainda há bem pouco tempo. A Olano estabeleceu-se num edifício que já existia, construído por vós, presumo. Vocês tinham aquele edifício vago ou era suposto ser para alguém? Não, a Olano veio substituir uma empresa que lá existia já e que por força de outras circunstâncias saiu, que dizem respeito a eles, portanto teve que sair. Portanto, e a Olano apareceu com essa vontade de ocupar aquele espaço, de rentabilizar o espaço, e para nós era importante porque nós temos lá alguns milhões de euros investidos, portanto aquele é um equipamento muito importante e mais do que o equipamento em si, o investimento que lá está feito, é as sinergias que se vão criar com aquele investimento, quer na Guarda, quer na plataforma logística, a movimentação de mercadorias, nós iremos beneficiar com isso. Portanto. Evidente. Diga uma coisa, em tempos a APDL considerou concessionar a exploração da plataforma logística. No entretanto, essa ideia foi... Está fora de causa? Está em definitivo fora de causa? A APDL vai pelo menos, enquanto cá estiver, está fora dos nossos planos concessionar a plataforma logística. Muito bem. Já falamos aqui muito da Elepor, mas recorrentemente a Elepor na Turquia fala no estabelecimento na plataforma logística de Leixões para alargar, enfim, como apoio à atividade dos terminais, mas também como possibilidade para alargar o seu portfólio de serviços. Já houve conversas? Os turcos vão mais... Deve ser algum informador. Leio a revista da Elepor, mas a turca, em inglês naturalmente. Essa expressão era só para aliviar um bocadinho a atenção. De qualquer forma, nós assinámos na semana passada o contrato da Elepor, instalou-se na plataforma logística ocupando 25 mil metros quadrados, portanto, onde vão ser feitas e desenvolvidas um conjunto de atividades naquele mesmo espaço. Portanto, em qual dos polos? Polo 1. Polo 1. No mesmo espaço, posso dizer que espaço é, até foi, não sei se estás recordado, houve um momento em que o Porto de Lisboa e Setúbal estavam em greve, a Auto Europa não conseguia escoar os seus automóveis e o Porto de Leixões foi a única solução, como sempre. Portanto, então é aquela zona onde parquearam os automóveis, é isso? Deixa-me só concluir. Portanto, naquele momento nós quisemos preparar uma solução de maior capacidade em função daquilo que eram os números e as necessidades da Auto Europa. A Auto Europa utilizou os nossos terraplenos junto às docas, portanto não tivemos necessidade de utilizar a plataforma logística. Mas aquele espaço ficou preparado para essa eventualidade. Portanto, e mesmo depois de instalado
a Willport, na plataforma logística, o espaço continuará disponível para essa necessidade. Portanto, nós gostaríamos que o Porto de Leixões fosse uma solução mais permanente da Auto-Europa, tentámos fazer com que isso fosse uma realidade, com várias reuniões e conversas que tivemos com eles, até para manter aqui as competências no Porto de Leixões também para essa necessidade, porque nós já não exportávamos, não movimentávamos veículos há 12 ou 14 anos, internamente nem sequer tínhamos memória da tal operação, já praticamente, portanto, mas conseguimos fazê-lo com muita eficácia até, diria eu, melhor do que se faz em muitos sítios. Portanto, e esse é o espaço que a Willport ocupou. Houve aqui alguns meses de negociações até chegarmos a bom porto, até chegámos ao entendimento, mas isso aconteceu na semana passada. Eu acho que ainda não foi notícia, mas há de ter, estou a dar lá agora aqui, mas ela está brevemente no site da APDL. É para isso que nós assistimos, é para dar notícias. A questão é esta, eles aquilo vai servir, entre outras coisas, para depósito de contentores. Pergunto eu, a infraestruturação do terreno será a cargo da APDL ou da Willport? Como é que terá-se É misto. Portanto, o terrapleno foi preparado pela APDL, todas as infraestruturas do terraplano para cima são feitas pela Willport. A Willport será a melhor com certeza, para falar do assunto, mas diria mais ou menos que vai ser feito, vai ser consolidação e desconsolidação de mercadorias, depô, portanto contentores vazios, porque não há necessidade de estar a ocupar terraplanos muito mais caros junto às docas, e reparação também de contentores. Portanto, são alguns dos negócios que irão ser lá desenvolvidos. Depois, com precisão, eu não sei dizer, posso dizer que os terraplanos são bons, porque têm capacidade para 60 toneladas por metro quadrado, portanto, estão preparados até se preciso para contentores cheios. Isso será necessário, porque a consolidação e desconsolidação obriga a receber contentores cheios, não é? Claro. Ainda a propósito de plataformas logísticas, a APDL tem há muitos anos, vai para 10 anos, salvo erro, um acordo com as Aldesa de Salamanca. O acordo previa, entre outras coisas, o estabelecimento de um entreposto das Aldesa na plataforma logística de Leixões e previa a possibilidade da APDL entrar no capital das Aldesa e dispor em Salamanca de um porto seco. Como é que está isso, esse processo? Na tal lógica de levar o Leixões mais longe no Interland? Eu não diria até levar mais longe, seria mais consolidar uma posição do Porto de Leixões. O Porto de Leixões já tem o seu Interland, vai até Madrid. E na altura nós vimos isto, na altura eu não estive diretamente ligado a esses acordos, acho é que acabaram por não trazer benefícios nem para uma parte nem para a outra. Quer dizer, houve em diversos momentos, nós apresentámos algumas candidaturas em conjunto, no sentido de tentar fortalecer esta ligação e as nossas necessidades com as deles. Nós queríamos ter um pé em Salamanca, portanto, na plataforma logística das Aldesa, e eles queriam ter cá um pé também. Isso acabou por não acontecer, mas nós não desistimos, acreditámos mesmo que estando reforçada a linha do Douro e esta ferrovia, quando ela estiver a funcionar de forma conveniente, acho que esta ligação que ainda prevalece connosco e com Salamanca poderá ser reforçada. Bom, mas até o momento não tenho muito mais a dizer acerca deste assunto, quer dizer, acabou por não acontecer, não tenho provavelmente nenhuma razão, mas acho que não havendo empresas interessadas, na altura fez um determinado sentido, não chegou a acontecer. Acho que depois a nossa participação na plataforma logística das Aldesa, acho que terá sido manostado o governo, na altura, que achou que a APDL não poderia participar ou tínhamos de ter uma autorização diferente. Portanto, isso acabou por nos concretizar. Portanto, neste momento, nós podemos olhar com bons olhos, até porque nós referimos este exemplo em muitos momentos, mas também é importante associado à ferrovia à linha do Douro. Portanto, acho que as coisas poderão vir a funcionar melhor. Já iremos falar da ferrovia. Então, portanto, a aposta na zona centro neste momento é a Guarda, passa pela Guarda. Ou há outras no vosso radar, outras localizações? Há outras. Portanto, é agora a altura de desenvolver o tema. Pois, eu sei, eu percebi que estava a gaguejar, não é? Bom, não era a minha intenção gaguejar, eu estava a tentar perceber até onde é que consigo ir com a conversa. E, portanto, nós olhamos para outras zonas do país. É difícil de explicar, desta forma vou tentar perceber se isto faz sentido para todos. Portanto, nós, há pouco falei da ferrovia, e é assim que nós temos olhado para o país, percebendo em que sítios é que o Porto de Leixões pode ser estendido. E de que forma é que a economia beneficiará com isso, a movimentação de contentores irá beneficiar com isso, a ferrovia irá beneficiar com isso. Portanto, e olhamos para o entroncamento, não te querendo dar muitos detalhes, deixando aqui um bocadinho só o tema e depois podermos falar num futuro sobre isto com coisas mais concretas. Estamos a olhar para o entroncamento, estamos a olhar para a Bobadela e estamos a olhar para o terminal ferroviário que existe em Leixões.
Eu quero acreditar que até ao final do ano teremos algumas novidades relacionadas com isto. Portanto, e tem a ver com a expansão do Porto de Leixões para determinados territórios, onde nós hoje temos carga e onde os nossos clientes têm muito interesse em trabalhar com Leixões. Certo é que este posicionamento do Porto de Leixões, que será um pouco diferente daquilo que a maioria das pessoas estão habituadas a ver no país, tem como objetivo, obviamente, criar mais concorrência no mercado, dizer-te assim, criar mais soluções e com isto embaratecer a logística dos clientes e da nossa economia. Portanto, mas estamos a dar passos nesse sentido. Nós temos eu posso dizer que falámos com a IP quase todas as semanas, por questões relacionadas com a ferrovia e por questões relacionadas com os terminais ferroviários, e que estamos a trabalhar para que a curto prazo nós tenhamos mais ferramentas de atuação no mercado. E é assim que a APDL se tem posicionado. Nós não queremos ficar exclusivos a esta parte muito fixa aqui do Porto de Leixões, da plataforma logística, e queremos ir um pouco mais longe. Diga uma coisa, Nuno, naquilo que me possa adiantar, quando estamos a falar nessa vossa estratégia, estamos a pensar mais na parte física, na parte dos terminais, ou, como outros portos noutras paragens já fazem, parcerias para a oferta ao mercado de serviços ferroviários? Estamos a falar na parte física mesmo. Contentores, de nós não iremos fazer transporte de mercadoria, porque isso há uma série de empresas no mercado que já o fazem, e algumas estão a entrar. Nós quando falamos mesmo em terminais, em portos secos. Portanto, nós estamos a dar passos significativos para que as empresas do país aproveitem aquilo que foi criado por legislação e que absorvam esses benefícios. Ter um porto seco, seja ele com rodovia, seja ele com ferrovia incorporada. E com isso possa beneficiar. Portanto, estamos a falar em ter braços armados espalhados pelo país. A APDL está disponível para investir? Não só para o Porto de Leixões, para outros portos do panorama nacional. E a APDL aí estará disponível para investir em parceria com privados? Sim. Muito bem. Sim, mas nós seremos os principais impulsionadores, é o que posso dizer sobre o assunto. Não iremos ficar à espera daquilo que os outros andam a fazer. Nós queremos dar passos, admito que alguns deles irão originar algumas reações, mas é da vida. Portanto, nós queremos criar outras condições no mercado e ter ferramentas para poder interferir no mercado. Relativamente ao terminal ferroviário de Leixões que falou, presumo que estará a referir-se ao terminal que está previsto para a plataforma logística. Não. Porque estava previsto, mas estava previsto, está previsto, se é que não foi abandonado o projeto, um grande terminal. Está a falar do terminal de Guifões, sim, para o qual havia um investimento da IP. Exatamente. Terá que falar com a IP, eu não posso necessariamente pronunciar sobre isso, ainda que tenha alguma informação, mas acho que a IP é a pessoa indicada para falar sobre isso. Estou a falar mesmo do terminal que existe junto ao Porto de Leixões. Parece que está incorporado no Porto de Leixões, mas que não está. Portanto, é quase como um enclave dentro da nossa área dominial. Portanto, e o que nós queremos, à semelhança do que acontece num ou noutro porto no país, e é aquilo que acontece na Europa, é que aquilo que é hoje um terminal rodo-ferroviário passa a ser marítimo rodo-ferroviário. Portanto, e que de uma vez por todas nós possamos eliminar um conjunto de burocracias associadas a esta relação com o terminal da IP com o Porto de Leixões. Obviamente quem irá beneficiar com isso serão os clientes, a economia, as empresas, e por outro lado, eliminar as barreiras físicas que ainda existem, algumas delas momentaneamente ultrapassadas com o acordo que temos em vigor com o IP, mas por outro lado também fazer uma coisa que me parece que é essencial. Já no passado a APDL investiu muitos milhões de euros para tirar todo o tráfego de pesados das cidades, até porque todo o tráfego de pesados que vem para o Porto de Leixões é feito por intermédio da VILP, uma autoestrada dedicada ao Porto, mas a verdade é que para ir para o terminal da IP o tráfego de pesados faz-se na cidade ainda. Portanto, e nós queremos é que um caminhão, um contentor, por exemplo, uma mercadoria qualquer, que entre pela via de cintura, pela VILP, entre dentro da portaria única e depois diga, olha, vou para um navio ou então vai para a ferrovia. Porque esse terminal estaria incorporado dentro do Porto de Leixões. Portanto, esse é o nosso objetivo final. A palavra correta é, nós queremos gerir o terminal da IP em Leixões. Muito bem. Isso ligado também à linha de Leixões, presumo eu, para acesso à rede ferroviária nacional. Exatamente. Bem, a infraestrutura, obviamente, isso é gerido pela IP. Claro, obviamente. A IP, inclusive, ainda muito recentemente fez uma série de melhorias no feixe de acesso ao Porto de Leixões.
modernizou tudo aquilo que fez. A APDL também está a fazer um conjunto de investimentos. Eu posso, de forma muito sucinta, dizer-te, nós no passado colocámos uma barreira de contentores que protege, digamos, aquelas cargas polulentas de chegar às populações vizinhas. É uma barreira que é muito conhecida aqui no Porto de Leixões e que cobriu uma parte da nossa ferrovia. Portanto, nós estamos a reconstruir a ferrovia para permitir que as composições que já hoje vêm dentro do Porto de Leixões, como por exemplo com atados de ferro ou lingotes de ferro provenientes da siderurgia, essas mesmas composições que trazem o produto acabado para ser exportado, possa importar no fundo a sucata que vai para a siderurgia, que hoje é feita na íntegra por caminhões e nós queremos que uma parte significativa passe a ser transportada por ferrovia. Paralelamente a isto, estamos a investir também na linha norte de acesso ao Porto de Leixões, até por aquela razão que mencionei há pouco. Portanto, nós, se queremos ter ferrovia no âmbito da reconversão do terminal de contentores norte, também temos de ter estas linhas permanentemente conservadas, mas também está associado a outro investimento. Nós instalamos nesse local uma báscula semidinâmica, até porque a siderurgia olha para a APDL como uma entidade idónea e quer que toda a sucata que irá para a siderurgia seja pesada por nós. Portanto, e nós instalamos uma báscula semidinâmica, que não é mais que um equipamento que faz com que possamos pesar as composições sem ter que necessariamente desagregar toda a composição e pará-las. Elas têm que parar momentaneamente, mas é um método muito mais expedito e célere de pesar as composições que levarão a sucata para a siderurgia. Portanto, isto são partes de alguns investimentos. Obviamente estamos a replicar, por exemplo, do ponto de vista da tecnologia, aquilo que está a ser feito na portaria única, que há uma leitura de contentores, que é automatizada. Então, nós estamos a implementar exatamente o mesmo na ferrovia. Portanto, todos os contentores que venham para o Porto de Leixões serão pré-anunciados num determinado momento na ferrovia, porque existirá lá um pórtico à semelhança do que existe na VILP. Então estamos a modernizar algumas coisas. Isto faz parte destes investimentos que estamos a fazer no âmbito da ferrovia. Estás sem o micro. Peço desculpa. Falou no início da nossa conversa da via navegável como uma das apostas para novos investimentos. Infelizmente a terceira não foi de vez e a candidatura ao CEF foi outra vez chumbada e, salvo erro, visava precisamente, entre outras coisas, a modernização das eclusas. O que é que correu mal? Vocês puseram um enfoque mais na carga, nas mercadorias, do que propriamente nos passageiros, para tentar convencer Bruxelas. O que é que correu mal? Venderam mal? Já ouvi dizer que não adianta, não basta ter um bom projeto, é preciso saber vendê-lo bem e explicá-lo bem aos senhores de Bruxelas. É isso que está a falhar? O Fernando, não te consigo dizer. Portanto, gostaria de ter essa resposta. Se eu tivesse, te garanto que na próxima vez não falharíamos. E não me parece também que Bruxelas esteja a ajudar muito nisso, se for esse o caso. Não sei, acho que tem a ver com as prioridades que em determinado momento, quer da forma como Bruxelas olha para o país, ou até mesmo como o país olha para determinado tipo de investimentos. Quer dizer, e acho que foram sendo priorizados em função das circunstâncias. Se me perguntares a mim, obviamente eu sou suspeito para estar a falar sobre isso. Quer dizer, nós temos barragens com mais de 50 anos, parece óbvio que elas têm que ser modernizadas. Se nós queremos dizer que a única via navegável do país é o Rio Douro, e se queremos dizê-lo isto com propriedade, com segurança, e garantir a todos aqueles que nos visitam, que circulam no Douro, que temos do melhor que há, do mais seguro que há, para fazer nomeadamente esta operação das eclusas, porque as questões de segurança não se esgotam nas eclusas, como já mencionei no início da nossa conversa, obviamente nós temos que fazer esse trabalho. Não é possível para a APDL fazê-lo com capitais próprios, por razões óbvias, eu podia estar aqui a enunciar, porque a atividade no Douro ainda é uma atividade deficitária. No ano passado, não sei precisar agora, mas não é mais importante, mas bom, foi deficitária. O que significa que, apesar de termos implementado um tarifário, receitas provenientes desse tarifário ainda não cobrem os custos operacionais da via navegável, quanto mais os investimentos que estamos a fazer todos os anos na via navegável. Não sei se sabe, mas a APDL ainda recebe PIDAC, portanto, que é um instrumento já bastante antigo e já não se ouve praticamente falar em lado nenhum. E nós recebemos todos os anos, temos vindo a receber todos os anos esse montante, que normalmente é canalizado para o Douro ou para Viana do Castelo. Portanto, nós não gastamos nenhuma dessa verba no Porto de Leixões. Até porque, obviamente, o Governo só atribui essa verba porque estas duas estruturas que acabei de mencionar ainda são deficitárias. Nós queremos acreditar que a prazo isto deixará de suceder, até porque a atividade em Viana tem crescido e no Douro também. Esta pandemia não veio ajudar em nada, muito pelo contrário, veio trazer muito quebra de receita à PDL e o aumento da despesa, porque em muitas circunstâncias parte dos serviços públicos são prestados por alguns dos nossos parceiros privados, tiveram que ser substituídos pela PDL, então nós tivemos que substituir essas empresas
sob pena do serviço público ser interrompido, e há situações que nós não podíamos deixar que isso acontecesse, estamos a incorrer em mais despesas, mas olhamos para o Douro com um enorme potencial, não só na questão dos passageiros, mas sobretudo nas mercadorias. Nós temos trabalhado diretamente com a empresa que vai explorar as minas de Moncorvo. Nós já hoje fazemos no granito, portanto isso ainda acontece todos os anos, mas é pouca coisa, estamos a falar em 50 mil toneladas ano de granito, e quando no minério de Moncorvo estamos a falar em aumentar para 500 mil de toneladas. Portanto, quer dizer, aumentar 10 vezes mais as mercadorias que hoje são transportadas no Douro, estamos a falar em multiplicar isso por 10. Isso necessariamente acarreta investimentos, no qual a PDL quer fazê-lo, e eu tenho a certeza também que irá beneficiar a economia de uma forma geral, mas também aquela exploração. Porque se a exploração de qualquer atividade económica gera sempre algumas externalidades negativas. Apesar disso, a ferrovia, em parte, vai dar uma resposta imediata, portanto, só para te falar um pouco também sobre a ferrovia no Douro. A ferrovia, nesta fase inicial, e a rodovia irão dar resposta às solicitações da Aetel Mining, que é a empresa que tem a concessão, que já começou a fazer a exploração, portanto, mas há limites, portanto, e a ferrovia tem um limite de 1400 toneladas por dia. Se tudo funcionar às mil maravilhas, portanto, quer dizer, estamos a falar, sei lá, 45 mil toneladas mês, que é mais ou menos a dimensão do navio que vai escalar Leixões para exportar este tipo de minério. Dizer também que este é o tipo de minério que nós precisamos para fazer a obra do quebra-mar, portanto, para nós tem uma dupla importância, não só do ponto de vista do negócio, mas também do ponto de vista das construções, tanto para fazer no futuro, porque obras marítimas, este minério é importante. E tendo em consideração que na Europa só há outra mina com este tipo de minério, que é a Suécia, e que está interrompida, por questões de segurança, portanto a exploração foi interrompida, e ainda se assume aqui com uma particular preponderância esta exploração que temos no nosso país. Portanto, se na ferrovia nós podemos fazer isto com transporte elétrico, não totalmente, porque uma parte ainda tem que ser a diesel, porque não está eletrificada a linha, portanto isso obviamente faz com que a pegada ambiental desta exploração diminua. Também estou certo que a parte fluvial será fundamental, porque nós poderemos transportar 4 mil toneladas de cada vez, com a solução que está desenhada com um dos nossos operadores, por via fluvial. Portanto, isso obviamente irá potenciar o negócio, criar emprego e dar uma vida diferente daquela que já hoje acontece na via navegável. Portanto, nós precisamos, para além desta questão da marítima turística e dos navios hotel e das embarcações de recreio, precisamos de mercadorias. Há semelhança ao que acontece em qualquer rio na Europa. Portanto, que utilizamos esta via, substituindo-nos à rodovia, utilizando esta via para transportar mercadorias. Essa solução está a ser negociada, está a ser formatada com o Grupo ETE, presumo? Sim. Muito bem. Presumo bem. O facto dos portos fluviais do Douro estarem, salvo erro, concessionados a empresas ligadas à indústria da extração do granito, isso não condiciona, resolverá os problemas deles, mas não condiciona a capacidade de atrair novas cargas para a via navegável? Fernando Gonçalo, diria que não. Se houvesse algum constrangimento desse género, já nos tinham feito chegar essa informação, porque sempre que acontece qualquer coisa de limite de infraestruturas ou dificuldades de acesso à infraestrutura, nós saberíamos e facilmente ultrapassávamos esse problema, não seria nada difícil para nós. Eu acho que é mesmo uma questão de procura, que é esta questão alternativa, ou seja, se nós formos capazes de, por exemplo, modernizar as eclusas e uma operação que hoje dura 15 minutos passar a durar 5 ou 7 ou 8, não é? Já encurtamos aqui o espaço. Se há semelhança daquilo que fizemos na sinalização da via navegável, nas comunicações, onde nós fizemos fortes investimentos muito recentemente, portanto, se tudo isto for melhorando, eu acredito que a alternativa será cada vez mais viável, não é? E é assim que nós o vemos. E depois há outra coisa que é, não é possível, por exemplo, como é o caso do minério de Moncorvo, equacionar agora transportar-se 4 mil toneladas por rodovia. Mas não é, a ferrovia não terá capacidade de resposta e rodovia, isso seria insustentável para o país. Imagina quantos caminhões não seriam necessários e o impacto negativo que isso traria. Portanto, e acho que todos nós estamos a trabalhar no sentido de encontrar soluções alternativas. Eu diria, quer dizer, se me perguntas a mim, é possível é sempre, não é? Claro. É o desejável? Não. Há soluções alternativas? O que é preciso fazer para pô-las em prática? E esses dois cais que tu mencionas não são necessariamente um entrave ao desenvolvimento da via navegável. Quando é que é expectável começar o transporte do minério de Moncorvo para Leixões? Bem, por mim era já hoje, mas não é isso que está em cima da mesa, portanto há várias reuniões em curso, portanto
eu tenho muito mais informação, não é? Mas quer dizer, relevante para a nossa conversa, eu diria que nós esperamos este ano ter pelo menos o primeiro carregamento. A empresa Aetel Mining falava inclusive em 300 mil toneladas. Parece-me que esta questão do Covid fez empurrar os prazos todos para a frente, portanto, e arrefeceu porque houve investimentos que eram necessários ser feitos no sentido de preparar a exploração e que acabaram por não acontecer nos prazos que estavam previamente pensados. E depois, inclusive, também houve um primeiro cliente que, entretanto, também recuou, portanto, mas, entretanto, foi substituído por outros, é certo, mas que já há uma série de clientes, mesmo europeus, interessados no minério. Portanto, eu diria que este ano irá acontecer. Um mês em concreto é difícil de Mas já com a operação fluvial. Mas já com a operação fluvial ou ainda só com a operação ferroviária? O fluvial vai demorar bem mais tempo. A primeira solução é rodovia e ferrovia, é aquilo que está a ser estudado. Se quiseres, obviamente poderás contactar o PTE e tentar perceber como é que vão as conversações e as negociações, mas eu diria que está tudo a correr muito bem. Diria que esta semana há muitas coisas a ser ultimadas associadas a isso. A mina, até porque eu já o visitei várias vezes, a mina está em fase de pré-preparação, ou seja, há um conjunto de acessibilidades, caminhos a ser preparados, e depois a seguir irá ser instalados os equipamentos que provavelmente vão fazer a exploração. Isso obriga também a um conjunto de espaços que têm que ser preparados. Portanto, eu diria que a curto prazo teremos esse movimento a acontecer no país. Bem, uma última questão só sobre a ferrovia, para fechar o tema da ferrovia. Vocês têm negociado muito, têm falado muito com a IP e a propósito deste plano de recuperação económica e social, nos investimentos, por acaso não é, por acaso ou não por acaso, não é mencionada a modernização e a reabertura da linha do Douro até Espanha. Vocês, com o vosso interesse em Salamanca e naquela região, estão a fazer lobby, se me é permitida a expressão, junto da IP e junto da tutela para a modernização de toda a linha do Douro ser uma realidade? Eu diria que se essa tua expressão é vista com olhos positivos, eu diria que estamos a fazer lobby, mas sim, com certeza. Assim, para nós é importante, mas e seria importante no sentido de consolidar o nosso Interland. Mas não é a nossa prioridade neste momento na área da ferrovia, porque dizer-te isto da forma, não querendo ser muito frio nesta observação, acho que há muito caminho a percorrer da nossa parte nas nossas infraestruturas internas e naquilo que é o posicionamento do Porto de Leixões no país, até porque primeiramente nós respondemos ao país e depois alargamos as nossas fronteiras, obviamente, para os nossos vizinhos espanhóis, da mesma forma que eles fazem para aqui. Portanto, eu acho que a prazo isso irá acontecer. Agora, eu não posso responder para as prioridades da IP, quer dizer, se fosse o Porto de Leixões a decidir tudo, bem, isso aconteceria o mais depressa possível, mas não é, portanto, até porque nós queremos outras coisas da IP e temos que ir com alguma calma, tentando ajustar aquilo que são as necessidades das duas empresas, não é? Mas acho que nós estamos em sintonia, portanto, a IP vê a ferrovia como uma prioridade, como nós também o vemos. Acredito que a IP também tenha as suas prioridades e não possa estar em todas as frentes a comprometer-se de imediato. Acho que haverá outras coisas prioritárias neste momento, é assim que nós vemos as coisas. Mas parece-me que mais tarde ou mais cedo, até tendo em consideração que estamos sobre a mesma tutela, o ministro é o mesmo, e se há alguém que trouxe a ferrovia para a ordem do dia foi mesmo este ministro, acredito mesmo que isso verá a luz do dia brevemente. Estás sem o micro. Já levamos uma hora de conversa, mas muito proveitosa. Digitalização e descarbonização foi um tema que também lançou no princípio da nossa conversa. Leixões foi líder na implementação e no desenvolvimento da janela única portuária. Todavia, ao que me dizem, em termos de janela única logística, está um bocadinho atrasado. Alguma justificação para isso? Se é que há um atraso? É isso, a PDL não está atrasada em nada, isso posso garantir. De facto, as empresas que estão no projeto, por várias e diversas razões, foram protelando a entrada em funcionamento da Joule. A Joule, no fundo, é uma plataforma com várias aplicações. O que posso dizer relacionado com isso é que há já implementado, se me parece, na Figueira da Foz, na Madeira, alguns sítios, portos que já têm a Joule implementada, mas depois na grande maioria, Leixões, Lisboa, Sines, isso não existe, não é? Portanto, não é Leixões que está aqui atrasado em relação a nada. Nós estamos a fazer testes em alguns desses aplicativos, não em todos, e acho que no próximo ano já poderemos dar passos mais seguros na operacionalização da Joule.
Porque é que, mas de qualquer forma permite partilhar a nossa visão sobre o assunto. Nós somos cautelosos neste aspecto. Porquê? Porque a nossa JUP, a JUP 2, não é igual à dos outros portos. Ainda que possa parecer. Porquê? Porque ainda que ela tenha sido implementada, diria eu, de forma similar em todos eles, mas é certo é que nós fomos evoluindo a JUP de acordo com as nossas especificidades. E o negócio em Leixões é diferente do negócio que acontece noutros portos. Parece tudo movimento de mercadorias, mas há especificidades. Por exemplo, nós temos uma rodovia muito forte. Quer dizer, nós temos carga geral, nós temos contentores. Há portos que nem contentores têm, quer dizer, ou é praticamente insignificante. Ou seja, nós temos marinas, nós temos uma via navegável. Quer dizer, são especificidades associadas ao nosso negócio que levou a que nós tivéssemos aperfeiçoado e modificado a JUP de acordo com as nossas necessidades. Naturalmente, e é a JUP mais evoluída que existe quando comparada com todos os outros portos. Necessariamente, esta JUP, quando quer responder às necessidades da APDL, é mais complexa, ou seja, é mais fácil responder à necessidade de um ou outro porto do país, mas quando quer responder aos nossos requisitos, até porque nós vamos utilizar muito mais aplicativos quando comparado com outros portos, porque nós temos mais áreas de negócio, diria assim, diferentes. Portanto, e estamos a fazer isso com alguma cautela, mas a digitalização do nosso negócio não se esgota na JUL. A JUL é uma peça fundamental até para que haja harmonização em todos os portos, ou seja, o cliente, independentemente de aceder ao Porto de Sines, ao Porto de Lisboa ou de Leixões, irá ver sempre a mesma máscara, ou seja, interage sempre com a mesma plataforma, não tem nada que saber, portanto não haverá nenhuma confusão nessa perspectiva. Mas a digitalização não se esgota aí, a atividade logística que é gerada no Porto de Leixões, a forma como nós queremos monitorizar, fazer o track and tracing da nossa mercadoria, de forma que, por exemplo, o caminhão que entra dentro de Leixões, em vez de permanecer 50 minutos, permaneça 30 minutos, esse é o nosso desejo. Trabalhamos dia após dia, até porque já hoje somos uma referência no contexto europeu, a rapidez e a forma como funciona a nossa portaria única, mas nós queremos melhorar esse conjunto de indicadores. E para isso temos de saber tratar a informação, a data, que hoje temos, que resulta da nossa atividade. Nós temos muita informação com a qual não fazemos nada, ou seja, recolhemos, mas depois não conseguimos tratá-la. E para isso nós temos que aplicar aqui alguma inteligência artificial, para isso temos que melhorar a capacidade das nossas máquinas que estão incorporadas dentro do Porto de Leixões, que já hoje são muito evoluídas, e também por isso é que avançamos para a construção do primeiro data center Tier 3, que tem a ver com o nível de segurança e o nível de serviço que é proporcionado aos clientes, o primeiro público do país. Portanto, há 2 no país neste momento, que é o da REN e o da PT. O primeiro público será construído pela APDL na plataforma logística, com vários clientes já interessados, parceiros, clientes públicos, e alguns deles até quererem se tornar parceiros deste data center, e algumas empresas privadas já manifestaram interesse. Isto porquê? Quando nós investimos, só para dar um breve exemplo, ainda que isto possa parecer generalista, mas é importante falarmos sobre isto, porque quando falamos em tecnologia, perceber quais são os benefícios para o negócio, que é tecnologia ou digitalização do negócio. Quando nós falamos em investir 147 milhões de euros num quebra-mar e numa dragagem, é muito dinheiro, ou quando falaremos, por exemplo, um novo terminal que se estima que venha a custar cerca de e cuja a utilização não será imediata, porque isso depois depende dos navios que vão escalar o Porto de Leixões, dá para ter uma ideia de quantos anos demora a amortizar um investimento deste género e o impacto que isso gera imediatamente na nossa atividade. É muito demorado. Ao contrário da tecnologia, o resultado e o impacto da nossa atividade é imediato e os ganhos são imediatos. Ou seja, nós investimos menos, milhões, ainda assim é milhões, mas menos, mas o impacto que isso gera e os benefícios para a nossa atividade é quase imediato. Portanto, por isso é que torna-se muito atrativo nesta questão da digitalização do nosso negócio, modernizando a relação com diversas entidades que se interagem no Porto de Leixões, seja a veterinária, seja a sanitária, seja a alfândega, seja os transitários, os agentes, poderem fazer isto mais facilmente e ter acesso à informação que hoje não temos. E por isso avançamos para a construção deste data center, que será o primeiro público e, presumo eu, nos próximos anos será o único. Portanto, como forma de trabalhar esta informação que é produzida, que decorre da nossa atividade e poder, com isso, beneficiar o negócio, para que os nossos clientes olhem, quando entram no Porto de Leixões, percebam que é mais fácil, é mais simples e que, no fundo, possam ganhar todos com isso. Não é? Isto para esse data center, estamos a falar de prazos? Está neste momento está a ser feito o projeto, portanto, eu penso que ele irá a concurso até ao final do ano.
Então, pelo menos está no nosso plano de atividades dessa forma. O projeto está em curso, não sei dizer agora se será entregue em setembro, finalizado o projeto de acordo com as nossas especificações, ele já foi adjudicado. Uma vez que esteja finalizado, nós podemos lançar o concurso para a construção. Demorará 12 a 18 meses a sua construção. Muito bem. Em relação à descarbonização, já referiu os investimentos ou as alterações que querem implementar. Eu perguntava-lhe, porque se impõe, pensando na descarbonização do transporte rodoviário de mercadorias, também aí a APDL está disponível para, enfim, se envolver no desenho da solução, porque, como referiu, evidentemente estamos a falar de investimento importante em termos de aquisição. Quando falamos em caminhões elétricos ou caminhões a hidrogênio, naturalmente isto acarreta determinado tipo de infraestruturas que temos de ser nós a providenciar. Não podemos fazer essa transição naquilo que é nosso, e por isso é que nós queríamos dar esse exemplo. Há pouco mencionei, nós temos cerca de uma frota de 40 caminhões internos à nossa atividade, portanto, queríamos dar esse primeiro passo com aquilo que circula internamente. Por exemplo, posso dizer outras questões onde queremos avançar rapidamente, que é ter um shuttle elétrico para transportar os trabalhadores entre os diversos terminais, sem que eles tenham que usar as viaturas próprias, porque hoje em dia não parece que seja execuível. A semelhança do que acontece no aeroporto, o Fernando Gonçalves não entra com a viatura própria dentro do aeroporto, nem o trabalhador entra com a viatura própria. Também numa área internacional, como é o Porto de Leixões, ou o Porto de Viana do Castelo, também assim não deve acontecer. Mas para isso nós temos que ir a alternativas, ou seja, não podemos simplesmente impedir e depois criar soluções para que os trabalhadores possam circular. Quando falei há pouco sobre aquela questão, nós não falámos em impor aos camionistas, a todos os caminhões do Porto de Leixões, elétricos ou hidrogênio, porque acho que essa tecnologia está a ser desenvolvida, é cara, portanto será mais fácil para nós dar o exemplo, até porque podemos, no âmbito deste plano de recuperação económica do país, económica e social do país, nós podemos incorporar uma medida deste género, mas acho que podemos dar passos significativos. Se já hoje as viaturas próprias que nós usamos, muitas delas usam AdBlue, exatamente com o objetivo de emitir menos e poluir menos o meio ambiente, não sei porquê que não devemos fazer no mesmo dos caminhões. Se já existe no mercado várias soluções, nós hoje já vamos no Euro 6, se não estou enganado, quando falamos em colocar algumas regras diferentes daquelas que já existem. O que te falei foi, nós temos que ver com a Antran, porque isto tem que ser articulado com eles, evidentemente, mas há passos que têm que ser dados nesse sentido. Não podemos estar, o Porto, a trabalhar sozinho no sentido de diminuir a sua pegada ambiental e depois todos os outros que circundam o Porto não fazerem um esforço idêntico. Nós seremos parceiros, isto posso garantir. Portanto, qualquer que venha a ser a solução encontrada, ou a medida, ou o objetivo que venha a ser definido, a APDL, a Autoridade Portuária, será um parceiro a ajudar que essas empresas possam fazer essa transição também. Porque isto tem que ser um esforço em conjunto, não faz sentido é continuarmos a pensar que o mundo roda em torno da Autoridade Portuária e que a Autoridade Portuária é que tem a responsabilidade de fazer tudo, e não é. Portanto, nós temos a nossa responsabilidade, mas diria que depois todos os outros players que usufruem do Porto de Leixões e que usam o Porto de Leixões também têm que dar passos significativos. Isto é uma preocupação que tem que ser generalizada. Portanto, e aproveitar aquilo que são os fundos comunitários que existem. Se existem fundos, as empresas não podem continuar a virar costas a esses meios de apoio, portanto temos que aproveitar. Nós seremos o impulsionador, diria eu. Iremos tentar estabelecer as regras, definir prazos, metas, mas esses agentes têm que estar connosco no sentido de nós diminuirmos a nossa pegada ambiental. O Porto de Leixões vive no meio de uma cidade, portanto, convive com uma cidade. Portanto, e nós queremos, à semelhança do que fazem um conjunto vasto de outras indústrias por este país fora, também dar passos significativos aos quais não podemos ficar alheios, não podemos fazer de conta que o mundo não está a ser transformado. Portanto, o mundo transforma-se a uma velocidade muito rápida e nós queremos entrar nessa transformação também. Muito bem, Nuno, o Porto de Leixões sempre foi, estamos mesmo a terminar, o Porto de Leixões, até para poder ir assinar o lançamento do concurso, dos revocadores, sempre foi conhecido, durante muitos anos, como um Porto muito proativo na definição de um plano estratégico e depois, melhor do que isso, no seu cumprimento antecipado. Regra geral, o plano era cumprido, todos os objetivos eram cumpridos antes do tempo inicialmente previsto. Eu julgo saber que há anos que o Porto de Leixões está a trabalhar num novo plano estratégico. Ao longo desta conversa, o Nuno falou várias vezes no nosso plano de atividades e eu não percebo, eu julgo que não estamos a falar da mesma coisa. O Porto de Leixões tem um plano estratégico, vai ter um plano estratégico, ou isso já não se usa? Não estamos,
a trabalhar num novo plano estratégico. Essa informação não é verdade. Quando falei no plano de atividade, plano de orçamento e atividades, é um instrumento com que nós nos organizamos, ainda que ele seja plurianual, porque é para 3 anos, ou é aquilo com que nós utilizamos para nos tomar as nossas opções de ano para ano. O documento estratégico é um documento que vai de 17 a 26, já foi, digamos, realizado no passado, nem sequer integrava ainda a PDL, portanto, isto está em vigor ainda, portanto, vai até 2026, que incorpora parte destes investimentos que acabei de mencionar. Se quiser procurar lá o quebra-mar, ele está lá. Se quiser procurar o novo terminal, ele está lá. Portanto, há um conjunto de medidas que estão lá, que é a estratégia da APDL para a próxima década. Poderás dizer, ok, podemos a curto prazo equacionar, desencadear um processo de revisão por força, não só destes estímulos dos fundos comunitários, por força de algumas questões relacionadas com a transição energética ou a transição digital, que hoje fazem mais sentido, porventura, que faziam no passado. Não é que no passado faziam sentido, mas porventura não eram tão abordadas, ou porque não havia fundos disponíveis para essas medidas, poderemos equacionar. Mas também não é o grave, até porque te mencionei há pouco, o plano estratégico é um documento que rege, no fundo, e que nos dá aqui algumas orientações, mas a PDL, em função das circunstâncias e das solicitações, eu há pouco disse, ainda nem sequer tinha sido pedido por ninguém, e nós trabalhámos logo num plano muito vasto, de infraestruturas que são necessárias. Por exemplo, o plano estratégico não tem um terminal de passageiros no Douro. E não é por isso que nós deixaremos de o incorporar. Ou seja, há necessidades que vão surgindo e nós temos que nos adaptar em função dessas circunstâncias. O documento continua válido, é certo, mas também em função daquilo que vão sendo as necessidades e em função do momento que o país atravessa, nós fomos adaptando. E foi, no fundo, isso que mencionei há pouco. Portanto, aquele documento que entregámos à tutela, um documento que estamos atualmente a trabalhar, visa exatamente isso, é fazer investimento público em áreas que achamos que são importantíssimas e que vão de encontro, que aquilo são os objetivos definidos pelo governo e que vão ao encontro daquilo que são as metas também estabelecidas ou as regras estabelecidas pela Comunidade Europeia. Por isso é que acho que as eclusas ainda não viram a regulação das eclusas, ou a modernização das eclusas não viu o dia, mas isso será uma realidade, até porque elas também fazem parte deste pacote de financiamento que nós apresentamos à nossa tutela. Muito bem. Ora bom, vamos terminar a nossa conversa por onde provavelmente poderíamos tê-la começado, que é a falar do impacto da pandemia, da Covid-19, na vossa atividade, na atividade do Porto de Leixões. Pergunto, enfim, os números não são dramáticos em termos de movimentação de cargos ou de quebra de movimentação de cargas, mas ainda assim, que leitura fazem que leitura faz dos números, da evolução dos números, em particular no segundo trimestre, não é? Ou a partir de março, que é quando a coisa eclode, e na mesma lógica, quando é que se perspectiva que Leixões retome a tendência de crescimento e desde logo retome os níveis do ano passado? Eu diria que a parte da futurologia não vou conseguir fazê-la, por mais que gostasse de fazer esse exercício, que posso fazer um exercício contigo, nós acreditamos que iremos conseguir recuperar parte do movimento, ou seja, o nosso movimento vinha crescendo no primeiro trimestre. No segundo trimestre caiu de forma generalizada, portanto, poucos são os indicadores favoráveis que eu te possa mencionar aqui, um ou outro, que ainda te posso mencionar, nomeadamente na carga contentorizada, onde, comparado com o período homólogo, nós ainda crescemos 3,4%, comparado este semestre com o anterior. Mas o ano 2019 também foi muito excepcional para nós, foi um ano muito bom. Aliás, no movimento de carga contentorizada, foi a primeira vez que aconteceu, depois de um ano de greves, que foi o ano 2018, em que nós crescemos por força das circunstâncias. Se há greve, os navios acabam por vir escalar Leixões, mas normalmente no ano seguinte nós quebramos. O que acontece é que em 2019 nós não quebramos, ou seja, e não aumentámos mais a nossa movimentação, foi um ano muito bom para nós. Ainda assim, o primeiro semestre continua positivo. Eu não te consigo antecipar as quebras que ainda estão por se registrar, algumas delas, é certo, porque eu acho que o movimento ainda não é para contrariar aquilo que aconteceu no segundo trimestre. Posso dizer que do ponto de vista financeiro, a PDL já perdeu 3 milhões de euros em receitas, o que é muito significativo, porque também aumentamos as nossas despesas, eu tive a oportunidade de dizer isso ao longo da nossa conversa, e não conseguimos quantificar ainda tudo. Até porque deram algum tipo, perdão, peço desculpa por interromper, deram algum tipo de incentivos aos operadores, ao mercado para... Aos operadores ainda não,
mas, por exemplo, porventura, se calhar a conversa depois eu não acabei por me explicar isto, a KPDL também gera praias. E, por exemplo, os nadadores salvadores, por exemplo, que eram pagos pelos concessionários, estão a ser pagos pela APDL, e são uma despesa grande. Vamos aos operadores da via navegável, vamos dar alguns incentivos que vão ser anunciados esta semana, porque já temos diversas solicitações e também achamos que queremos estimular a atividade económica naquilo que é a nossa disponibilidade e que também é curta, como acabei por te dizer, nós estamos a perder dinheiro também, quando comparado com períodos anteriores, portanto, temos as nossas limitações. Mas naquilo que nós pudermos, nós vamos ajudar e auxiliar todos os operadores e todas as empresas que colaboram com o Porto. Mas ainda assim, nós estamos no total movimentado, a APDL já perdeu 6% face ao período homólogo, ou seja, nós não temos muitas expectativas relativamente a este ano, ou seja, nós queremos tentar pelo menos contrariar esta tendência de perda, e isso era pelo menos o nosso objetivo, mas quer dizer, mas não é expectável que o ano 2020 venha a ser melhor que o ano 2019, à semelhança do que aconteceu no ano transato. Agora, eu posso dar aqui alguns indicadores, números concretos, na carga geral fracionada nós perdemos 4,5%, no roll-on, roll-off perdemos 7%, ou seja, nos graneiros sólidos perdemos, nos graneiros líquidos, até porque a refinaria parou, então menos 15%, ou seja, digamos, o impacto foi grande e é significativo. Bom, vamos ver como é que podemos, porque depois, é como tu dizes, há muitas solicitações dos operadores a pedir ajuda e nós estamos até perdas. Portanto, temos que conseguir encontrar aqui o equilíbrio entre aquilo que nós podemos, até onde é que nós podemos ir, de forma a que a atividade se continue a desenrolar dentro daquilo que é os padrões de normalidade. Não é? E o serviço público que é prestado continua a ser prestado da mesma forma. Muito bem. Nuno Araújo, a nossa conversa leva quase hora e meia. Agradeço-lhe este tempo que nos dedicou e espero que tenha dado por bem empregue esse mesmo tempo. Obrigado. E agradeço também àqueles que nos seguiram ao vivo na nossa página do Facebook. Vai haver seguramente no futuro mais entrevistas ao Transportes e Negócios. Nuno Araújo, bom trabalho e boa sorte. Até uma próxima. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado.